Você sabia que existe uma mensagem que Padre Quevedo guardou por décadas? Uma revelação tão pesada e tão urgente que ele hesitou anos antes de decidir torná-la pública? Uma advertência sobre algo que está acontecendo agora, neste exato momento, dentro das casas, das famílias e dos corações de milhões de brasileiros. Algo que ele viu com seus próprios olhos de pesquisador, de padre, de homem que dedicou toda a sua vida a investigar o que existe além das fronteiras do visível? E o mais perturbador é que quando você ouvir o que ele disse, você vai reconhecer imediatamente, porque isso já está acontecendo com alguém que você ama. Se você chegou até este vídeo, não foi por acidente. Deus tem uma forma muito específica de colocar as pessoas diante das mensagens que elas precisam ouvir, no momento exato em que precisam ouvi-las. E se você está aqui agora, assistindo a este vídeo, é porque esta mensagem foi preparada para você. Escreva nos comentários agora mesmo: estou pronto para ouvir a verdade. Porque o que vou compartilhar com você hoje não é fácil de ouvir, mas é absolutamente necessário para proteger você, para proteger sua família, para proteger tudo aquilo que você construiu com tanto sacrifício ao longo da sua vida. Padre Oscar González Quevedo, o jesuíta espanhol radicado no Brasil, que se tornou a maior referência mundial em parapsicologia e fenômenos do além. O homem que investigou centenas de casos de possessão, de aparições, de fenômenos inexplicáveis ao longo de mais de 60 anos de pesquisa. Esse homem que nunca falou por impulso, que sempre pesou cada palavra antes de pronunciá-la. Esse homem deixou registrada uma mensagem que seus colaboradores mais próximos descrevem como a mais sombria e, ao mesmo tempo, a mais urgente de toda a sua vida. E hoje você vai ouvir essa mensagem, completa, sem filtros, sem amenizações. Porque Padre Quevedo mesmo dizia que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre mais misericordiosa do que uma mentira confortável. Se esta mensagem está tocando seu coração desde agora, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque você não pode perder o que vem a seguir. Há revelações neste vídeo que vão mudar a forma como você vê o mundo espiritual para sempre. Quantas noites você passou sem conseguir dormir, com aquela sensação inexplicável de que algo não estava certo? Aquele desconforto que você não conseguia nomear, aquela inquietação que percorria seu peito mesmo quando tudo parecia bem na superfície da sua vida. Talvez você tenha tentado explicar para alguém e a pessoa olhou para você com aquele sorriso condescendente. Aquele sorriso que diz, sem precisar de palavras, que você está exagerando, que sua imaginação está pregando peças em você, que você precisa relaxar. E você ficou calado. Você engoliu aquela intuição, aquele alerta interno, e tentou convencer a si mesmo de que era bobagem. Mas não era bobagem. Padre Quevedo passou 60 anos estudando exatamente esse fenômeno. 60 anos entrevistando pessoas, documentando casos, analisando evidências, cruzando relatos de diferentes culturas, diferentes países, diferentes épocas. E o que ele encontrou no final dessa jornada monumental? O que ficou registrado em seus últimos escritos e nas conversas que teve com seus discípulos mais próximos antes de partir desta vida. É algo que vai validar completamente aquilo que você sentiu, mas não soube nomear. Existe uma guerra acontecendo. Não em algum reino distante, não em alguma dimensão que não tem nada a ver com a sua vida cotidiana. Uma guerra que está acontecendo agora, dentro da sua casa, dentro da mente das pessoas que você ama, dentro dos pensamentos que você tem nas madrugadas quando o silêncio bate mais forte. E Padre Quevedo,
com toda a autoridade de quem dedicou a vida inteira a estudar essa realidade, disse algo que precisa ser ouvido por cada família cristã do Brasil. Escreva nos comentários o nome de alguém da sua família por quem você quer pedir proteção hoje. Só o nome, mais nada. E enquanto você escreve, saiba que existe uma força muito maior do que você imagina respondendo a esse gesto simples de amor. Para entender o peso do que Padre Quevedo revelou, você precisa primeiro entender quem era esse homem. Não o personagem público, não o padre simpático que aparecia na televisão com seu sotaque espanhol e suas explicações científicas sobre os fenômenos do além, mas o pesquisador, o investigador, o homem que viu coisas que a maioria das pessoas nunca viu e que ainda assim manteve sua fé inabalável, precisamente porque o que ele viu o convenceu, além de qualquer sombra de dúvida, de que existe uma dimensão espiritual absolutamente real, absolutamente ativa e absolutamente interessada na sua vida. Oscar González Quevedo nasceu na Espanha em 1930 e desde jovem demonstrou uma inteligência e uma curiosidade fora do comum. Quando entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas, não foi para encontrar respostas fáceis ou conforto intelectual. Foi com uma determinação muito específica. Queria entender o que estava além. Queria usar os instrumentos mais rigorosos da ciência para investigar os territórios mais inexplicáveis da experiência humana. E o Brasil, com sua riqueza de tradições espirituais, com sua mistura única de catolicismo, espiritismo e religiões de matriz africana, com seus milhões de pessoas que viviam experiências espirituais intensas sem ter um referencial para compreendê-las, o Brasil foi o laboratório perfeito para esse projeto de vida. Ele fundou o Centro Latino-Americano de Parapsicologia e passou décadas treinando pesquisadores, formando especialistas, criando um método rigoroso para separar o que era superstição do que era fenômeno genuíno, o que era sugestão do que era realidade objetiva. Seus livros, especialmente A Face Oculta da Mente, tornaram-se referência mundial. Ele foi consultado por psiquiatras, por teólogos, por autoridades da Igreja. Quando o Padre Quevedo falava, as pessoas ouviam. Não por fé cega, mas porque ele tinha feito o trabalho. Ele tinha as evidências. Ele tinha os dados. E foi exatamente por isso que, quando ele começou a falar com mais frequência e com mais urgência sobre algo que estava preocupando profundamente, as pessoas que o conheciam entenderam que não era alarmismo, não era exagero de um velho sacerdote. Era o resultado de décadas de observação chegando a uma conclusão inevitável. Inscreva-se agora neste canal se você quer continuar recebendo mensagens como esta. Mensagens que vão aprofundar sua fé e proteger sua família com a verdade que a Igreja tem para oferecer. A mensagem mais sombria de Padre Quevedo tem um nome. Ele a chamava, em conversas privadas com seus colaboradores, de A Grande Invasão Silenciosa. E quando você entender o que ele quis dizer com isso, você vai entender por que ele hesitou tanto antes de falar publicamente. Porque a realidade que ele descreveu é simultaneamente perturbadora e muito, muito próxima de você. Padre Quevedo observou ao longo de décadas uma mudança gradual, quase imperceptível, na forma como as pessoas estavam se relacionando com o mundo espiritual. Não era uma mudança que aparecia nos jornais ou que era discutida nas paróquias. Era uma mudança que ele via nos casos que chegavam para ele, nos relatos das famílias que o procuravam, nos padrões que se repetiam com uma consistência que só um pesquisador com seu nível de experiência poderia identificar. As pessoas estavam ficando espiritualmente vulneráveis de uma forma que ele nunca tinha visto antes.
Não há vulnerabilidade óbvia do vício, do crime, do abandono explícito da fé. Essa vulnerabilidade ele conhecia bem, sabia como funciona, sabia como enfrentá-la. A nova vulnerabilidade que ele estava observando era diferente, era sutil, era sofisticada. Era, nas palavras dele, a vulnerabilidade de quem pensa que está protegido quando na verdade está completamente exposto. Pense por um momento na sua própria vida. Pense nas pessoas que você ama. Seus filhos, seus netos, seu cônjuge, seus irmãos. Você diria que essas pessoas têm fé? Provavelmente sim, pelo menos nominalmente. Eles foram batizados, fizeram a primeira comunhão, talvez até tenham se casado na igreja. Mas, quando foi a última vez que você os viu rezando? Não no velório de alguém, não no Natal ou na Páscoa, não quando alguém estava doente. Mas rezando no dia comum, no dia sem drama, no dia em que a vida está seguindo seu curso normal? Escreva nos comentários. Preciso de fortaleza para minha família. Se você sente que sua família precisa de proteção espiritual, de fortalecimento na fé, você não está sozinho. Milhares de pessoas neste exato momento estão sentindo exatamente a mesma coisa. Essa preocupação que não tem nome, mas que pesa no coração de todo pai e toda mãe que ama seus filhos. O que Padre Quevedo identificou foi o fenômeno que ele chamava de fé ornamental. A fé como decoração, como tradição cultural, como identidade social, mas não como escudo espiritual real. E ele dizia que essa fé ornamental não protege ninguém. Pelo contrário, ela cria uma ilusão de proteção que é mais perigosa do que a ausência total de fé. Porque, pelo menos, quem não tem fé alguma sabe que está desprotegido e pode buscar proteção. Quem tem fé ornamental acredita que está seguro quando na verdade está completamente aberto. E aqui começa a parte mais sombria da mensagem de Padre Quevedo. Porque ele não estava apenas descrevendo um fenômeno sociológico interessante. Ele estava descrevendo uma estratégia. Uma estratégia deliberada, sofisticada e extraordinariamente eficaz para deixar as famílias cristãs sem defesa espiritual enquanto elas continuam acreditando que estão protegidas. Padre Quevedo dedicou décadas estudando o que a tradição cristã chama de ação do mal no mundo. E ele sempre foi muito cuidadoso para não cair em dois extremos igualmente perigosos: o de não acreditar em nada, tratando tudo como superstição, e o de ver demônio em todo lugar, criando um clima de terror que paralisa ao invés de proteger. Ele buscava o equilíbrio do pesquisador sério. Aceitar o que as evidências mostram, nem mais nem menos. E as evidências que ele acumulou ao longo de 60 anos mostravam uma coisa muito clara. A ação do mal no mundo não funciona da forma dramática que aparece nos filmes de exorcismo. Não é a possessão violenta, espetacular, cheia de convulsões e vozes guturais que representa o maior perigo para a maioria das pessoas. Isso existe. Padre Quevedo documentou centenas de casos e não tinha a menor dúvida da realidade desse fenômeno. Mas é relativamente raro e, curiosamente, é mais fácil de identificar e de combater precisamente porque é visível. O perigo real, o perigo que Padre Quevedo via crescendo de forma assustadora nas décadas finais da sua vida, era o que ele chamava de infiltração suave. A ação que não se anuncia, que não cria drama, que não pede atenção. A ação que trabalha devagar, pacientemente, metodicamente, enfraquecendo as defesas espirituais uma a uma, tão gradualmente que a pessoa não percebe o que está acontecendo até que o estrago já está feito. Quero pausar aqui por um momento,
porque sinto que existe alguém assistindo este vídeo agora que está reconhecendo algo nessas palavras. Alguém que olha para a sua própria vida, ou para a vida de alguém que ama, e vê uma mudança gradual que não consegue explicar. Uma tristeza que foi chegando aos poucos. Uma distância de Deus que foi se instalando sem que houvesse um evento específico que a causasse. Um esfriamento espiritual que se instalou tão silenciosamente que você quase não percebeu quando começou. Se você está sentindo isso, escreva nos comentários: Senhor, renova minha fé. Porque o que vou revelar a seguir vai iluminar o que está acontecendo e, mais importante, vai mostrar o caminho de volta. A infiltração suave que Padre Quevedo descreveu funciona em etapas. E o mais assustador é que cada etapa parece completamente inocente, completamente natural, completamente explicável por razões que não têm nada a ver com o mundo espiritual. É só quando você vê as etapas em sequência, quando você reconhece o padrão, que a estratégia por trás delas se torna evidente. A primeira etapa é o afastamento gradual da oração. Não o abandono dramático. Não a decisão consciente de parar de rezar. É o deslize imperceptível. A missa que você deixou de ir uma vez porque estava cansado, e depois foi ficando mais fácil não ir. O terço que você ia rezar todo dia e foi sendo empurrado para mais tarde e depois para amanhã. E depois foi desaparecendo da sua rotina sem que você tomasse nenhuma decisão específica. A oração antes das refeições que foi sendo esquecida. A bênção das crianças antes de dormir que foi sendo substituída por um beijo rápido porque a rotina estava pesada demais. Cada um desses deslizes, isoladamente, parece insignificante. Vida é vida. As pessoas estão cansadas. O mundo moderno é acelerado. Ninguém vai para o inferno porque deixou de rezar o terço durante uma semana. Isso é verdade. Padre Quevedo nunca pregou uma espiritualidade rígida ou culpabilizante. Mas ele observou que quando esses deslizes não são combatidos, eles não ficam estáticos. Eles avançam. E o que começa como uma semana sem terço se torna um mês, que se torna um ano, que se torna uma década de vazio espiritual. Inscreva-se neste canal agora e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão trazer ferramentas concretas para reverter exatamente esse processo, para reconstruir a vida de oração que você perdeu e fortalecer a fé da sua família. A segunda etapa da infiltração suave é o que Padre Quevedo chamava de relativização progressiva. É o processo pelo qual as verdades absolutas da fé cristã vão sendo substituídas lentamente por uma espiritualidade vaga, genérica, que soa muito bonita, mas que não tem poder nenhum. Você conhece alguém que diz que acredita em algo superior, mas não frequenta nenhuma religião? Que diz que se comunica com Deus à sua maneira? Que diz que o importante é ser uma boa pessoa, que Deus é amor e entende tudo? Essas afirmações não são necessariamente falsas, mas Padre Quevedo observava que elas frequentemente sinalizam um processo de dissolução espiritual que vai muito além da simples mudança de prática religiosa. Porque a proteção espiritual que a tradição cristã oferece não é mágica. Não funciona automaticamente pelo simples fato de você ter sido batizado ou de ter crescido numa família católica. Ela funciona através de uma relação viva com Deus, através dos sacramentos, através da oração real, através do arrependimento genuíno, através da vida sacramental ativa. Quando você substitui essa relação viva por uma espiritualidade decorativa, você não está em um caminho diferente, mas igualmente válido. Você está ficando sem proteção. E Padre Quevedo, com toda a sua experiência, com todos os casos que ele investigou,
dizia que a alma humana desprotegida é como uma casa sem fechadura. Não é inevitável que algo entre, mas a possibilidade existe de uma forma que não existe quando a proteção está em lugar. Pense nas pessoas da sua família que você ama profundamente. Seus filhos adultos que foram criados na fé, mas que foram se afastando. Seus netos que crescem num mundo que oferece 1000 alternativas ao catolicismo. A maioria delas muito mais cômoda, muito mais em conformidade com os desejos imediatos, muito menos exigente. Você sente aquela preocupação silenciosa, aquele aperto no coração quando pensa neles? Escreva nos comentários o nome de um filho ou neto por quem você quer pedir proteção hoje. Só o nome. E continue assistindo porque a mensagem de Padre Quevedo tem, no final, uma dimensão que não é apenas de advertência, mas de uma esperança muito concreta e muito poderosa. A terceira etapa da infiltração suave, segundo o Padre Quevedo, é a mais perigosa de todas porque é a mais difícil de identificar e a mais difícil de combater. Ele a chamava de inversão de prioridades. E ela não funciona de forma abrupta, não chega de repente transformando tudo de cabeça para baixo. Ela trabalha devagar, reorganizando silenciosamente a hierarquia de valores da pessoa de tal forma que, no final, ela está vivendo com um conjunto de prioridades completamente invertido em relação ao que a fé cristã propõe. Mas acredita sinceramente que continua sendo uma boa cristã. Como isso acontece na prática? Pense na vida de uma família comum, uma família que você provavelmente conhece. O filho mais novo está crescendo, tem talento para o esporte, começa a treinar, e os treinos são no domingo de manhã, no horário da missa. No início, há uma tensão, há uma discussão, há uma tentativa de conciliar. Mas a pressão é grande, as competições são importantes, o futuro da criança parece estar em jogo, e a missa vai cedendo espaço. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E depois, quando a temporada esportiva acaba, a missa não volta mais, porque o hábito foi quebrado e ninguém tomou a decisão consciente de reconstruí-lo. Ou pense na jovem que está construindo sua carreira, trabalhando aos domingos para se destacar no emprego, abrindo mão da vida espiritual porque o momento é este, porque a carreira não espera, porque ela pode retomar a fé mais tarde, quando a situação estiver mais estável. Mais tarde que nunca chega, porque quando a carreira se estabiliza, vem o casamento, vem a casa, vem os filhos, e sempre há uma razão urgente e legítima para adiar o retorno. Padre Quevedo observava esses padrões com uma clareza dolorosa. Ele não julgava as pessoas, ele as entendia. Compreendia que a vida moderna é genuinamente difícil, que as pressões são reais, que as escolhas são muitas vezes impossíveis. Mas ele alertava que o efeito espiritual dessas inversões de prioridade é real independentemente das boas intenções de quem as faz. A proteção não vai embora com raiva, não pune ninguém. Ela simplesmente não pode estar onde não é buscada, onde não é alimentada, onde não é mantida viva através das práticas que a sustentam. Mas aqui está o ponto em que a mensagem de Padre Quevedo começa a mudar de tom. Por que toda essa análise sombria, toda essa descrição da infiltração silenciosa e das suas etapas, não era um fim em si mesma? Era a preparação para algo que ele considerava muito mais importante. Era a preparação para a resposta. Inscreva-se neste canal agora porque o que vem a seguir é a parte que Padre Quevedo queria que você ouvisse com mais atenção. A parte que ele dizia ser mais importante do que o próprio diagnóstico.
Antes de revelar o que Padre Quevedo dizia sobre como reverter a infiltração silenciosa, preciso te contar uma história que ele mesmo relatava nas suas conferências. Uma história que ele usava para ilustrar o poder que cada família tem, mesmo quando tudo parece perdido. Era uma família do interior do Brasil, 3 gerações vivendo na mesma região: avós, filhos e netos. Os avós eram pessoas de fé profunda, aquela fé antiga, enraizada, que vinha com o cheiro de vela e reza do terço todo dia depois do jantar. Os filhos, já com vida adulta numa cidade maior, foram perdendo o contato com essas práticas. Não por má vontade, não por rejeição deliberada, mas pelo mesmo processo gradual que descrevemos, a vida foi preenchendo os espaços que antes pertenciam à oração. Os netos cresceram sem quase nenhuma referência religiosa real. Frequentavam a igreja nas festas, sabiam quem era Jesus de uma forma muito superficial, mas não tinham nenhuma vida espiritual ativa. Então, a avó adoeceu. Tinha mais de 80 anos e os médicos disseram que ela não teria muito tempo. E naquelas semanas finais, naquele período em que a família se reuniu ao redor dela, algo aconteceu que nenhum deles havia esperado. A avó pediu que rezassem o terço juntos. Não era um pedido, era uma necessidade visceral dela. E a família, movida pelo amor a ela, pela dor da despedida iminente, se reuniu em volta da cama dela e rezou. E depois rezou de novo. E de novo. E naquelas semanas, algo foi acontecendo com os membros da família que é difícil de descrever em palavras. Uma paz que não tinha explicação racional dado o contexto de sofrimento. Uma abertura que não estava prevista. Um retorno que ninguém havia planejado. Padre Quevedo contava essa história porque ela ilustrava algo que ele observou repetidas vezes ao longo da sua vida. O poder intercessor de uma alma santa, de uma vida de fé genuína, de uma oração fiel durante décadas, não se extingue quando essa pessoa parte. Ela continua irradiando, continua alcançando, continua protegendo. E ele dizia algo que ficou gravado na memória de todos que o ouviram dizer. Uma vovó que rezou o terço toda a vida, plantou uma proteção na família dela que vai durar gerações. Mesmo que os filhos tenham se afastado, mesmo que os netos mal se lembrem do nome dos santos, a intercessão daquela mulher está ativa, está orando, está pedindo por eles. Escreva nos comentários. Amém. Se você acredita no poder da intercessão dos nossos entes queridos que partiram na fé. E se você teve uma avó, um avô, uma mãe, um pai que viveu e morreu na fé, saiba que essa intercessão não acabou. Ela continua. Mas Padre Quevedo não ficava só no consolo. Ele era um homem de ação, um pesquisador que gostava de respostas concretas, de soluções práticas, de instrumentos verificáveis. E a segunda parte da sua mensagem mais sombria, a parte que precisa ser ouvida com tanta atenção quanto a primeira, é uma resposta direta, concreta e poderosa para tudo aquilo que ele havia diagnosticado. Ele dizia, e dizia com a força de quem havia passado a vida inteira investigando o mundo espiritual, que a família que reza unida está protegida de uma forma que nenhum outro instrumento no mundo pode proporcionar. Não estou dizendo que família que reza unida é família perfeita, sem conflitos, sem dificuldades, sem sofrimento. A vida vai sempre trazer seus desafios. Mas estou dizendo que existe uma diferença qualitativa, objetiva, verificável na resiliência espiritual de uma família que tem uma vida de oração ativa em comparação com uma família que não tem. E essa diferença não vem de magia.
não vem de um mecanismo automático pelo qual Deus distribui favores para quem segue as regras. Vem de algo muito mais profundo, algo que Padre Quevedo descreveu com uma precisão que só o pesquisador de décadas poderia ter. A oração muda quem ora. A oração forma o caráter. A oração cria hábitos de atenção, de gratidão, de dependência saudável de Deus, de consciência de que não somos autossuficientes. E uma família formada por pessoas com esses hábitos interiores é uma família diferente. É uma família que tem recursos internos que as outras não têm. Inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Os próximos vídeos vão trazer práticas concretas, simples, acessíveis, que você pode começar a implementar hoje mesmo para reconstruir a proteção espiritual da sua família. Mas o que Padre Quevedo disse de mais específico, o que constitui o núcleo da resposta que ele deixou para nós, tem a ver com algo que está ao alcance de cada um de nós, independentemente de quanto tempo passamos afastados da fé, independentemente de quanto tempo nossa família passou afastada da fé, independentemente do tamanho do buraco espiritual que a infiltração silenciosa criou. Ele falava do poder do retorno, não do retorno perfeito, não do retorno com toda a espiritualidade reconstituída de uma vez, não do retorno que exige que você resolva todas as suas dúvidas e questões teológicas antes de dar o primeiro passo. O retorno simples, humilde, imperfeito, de quem diz a Deus: eu sei que fui embora, eu sei que fiquei longe, mas estou voltando agora, do jeito que eu sou, com tudo que eu carrego, com todas as minhas dúvidas e todos os meus pecados e toda a minha incompletude. Estou voltando. Padre Quevedo dizia que esse retorno, por mais hesitante que seja, por mais carregado de dúvidas que seja, tem um poder que não pode ser subestimado. Ele estudou a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas, com a atenção de um pesquisador que reconhece num texto antigo a descrição exata de um fenômeno que ele havia observado centenas de vezes na sua própria experiência clínica. Na parábola, o filho que foi embora e desperdiçou tudo, quando decide voltar, está tão arrasado, tão sem argumentos, tão consciente da própria indignidade, que não ousa sequer pedir para ser tratado como filho. Pede apenas para ser tratado como empregado. E o pai, que ficou esperando, que ficou olhando para o horizonte todos os dias, quando avista o filho ainda de longe, corre ao seu encontro. Não espera que ele chegue. Não prepara a lista de condições para o retorno. Não aguarda o discurso de arrependimento. Corre. Se lança sobre ele. Abraça. Beija. Chora. Esse é o Deus que Padre Quevedo encontrou nos 60 anos de pesquisa. Não o Deus severo que mantém planilha de ausências e cobranças. O Deus que corre ao encontro do filho que volta, mesmo que o filho venha com passos hesitantes, mesmo que venha cheio de dúvidas, mesmo que venha sem a certeza de que merece ser recebido. Escreva nos comentários agora: Pai, estou voltando. Se você sente que ficou longe de Deus por qualquer razão que seja, por quanto tempo que seja, essas 3 palavras têm um poder que vai além do que qualquer análise pode descrever. Padre Quevedo também falava com muita força sobre o papel específico dos mais velhos na reconstrução espiritual das famílias. E isso é algo que toca diretamente você que está assistindo este vídeo agora. Porque você que está aqui, que buscou este conteúdo, que quis ouvir esta mensagem, você não está aqui por coincidência. Ele observou em décadas de trabalho com famílias que quase sempre havia uma pessoa, geralmente alguém mais velho, geralmente a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô,
que era o que ele chamava de âncora espiritual da família. A pessoa cuja fé segurava espiritualmente aquelas que estavam ao redor, mesmo que elas não soubessem, mesmo que elas nem acreditassem nisso. A pessoa cujo terço rezado em silêncio às 6 da manhã estava fazendo mais pela proteção da família do que qualquer outro esforço coletivo. E ele dizia algo que é muito importante para quem às vezes se sente inútil, para quem sente que a família foi longe demais e que não há mais nada que possa fazer, para quem pensa que é tarde demais para mudar qualquer coisa. Ele dizia: você que ainda reza, você que ainda vai à missa, você que ainda pede a Deus e a Nossa Senhora pela sua família. Você é a linha de defesa mais importante que essa família tem. Não subestime o poder do que você faz. Não subestime o peso do que suas orações carregam. Há uma cena que ele descreveu numa de suas últimas conferências que ficou na memória de todos que a ouviram. Uma senhora de quase 90 anos, praticamente imóvel numa cadeira de rodas, com filhos que se casaram e tiveram filhos que por sua vez tiveram filhos. Uma família enorme espalhada pelo Brasil. Quase nenhum deles praticava a fé de forma ativa. A maioria tinha se distanciado da igreja por razões diversas, algumas compreensíveis, algumas menos. Todos os dias, do lugar onde ela estava, sem poder se mover, sem poder visitar nenhum deles, ela rezava. Chamava cada um pelo nome. Pedia a Nossa Senhora por cada um especificamente. Colocava cada neto, cada bisneto, nas mãos de Deus com uma especificidade que mostrava que ela conhecia cada um, que ela estava prestando atenção, que ela estava presente espiritualmente mesmo quando não podia estar presente fisicamente. Padre Quevedo disse que quando visitou essa família, o que ele viu o emocionou profundamente. Não porque a família fosse perfeita ou porque todos tivessem voltado para a igreja, mas porque havia naquela família uma proteção que ele conseguia perceber com toda a sua experiência de pesquisador. Uma proteção que ia além do que qualquer explicação material poderia dar conta. E no centro dessa proteção havia aquela senhora de 90 anos, imóvel na cadeira de rodas, rezando. Inscreva-se agora neste canal. Se você é essa pessoa para a sua família, o canal que você está assistindo agora foi criado para fortalecer você, para nutrir a sua fé, para dar a você cada vez mais instrumentos para continuar sendo a âncora espiritual que a sua família precisa. Mas agora, preciso te contar a parte da mensagem de Padre Quevedo, que seus colaboradores mais próximos dizem ser a mais difícil de ouvir. A parte que ele hesitou mais antes de tornar pública. Porque até agora falamos de diagnóstico, de descrição do problema, de esperança geral. Mas essa parte fala de algo muito mais específico, algo que Padre Quevedo dizia estar acontecendo agora com uma velocidade que ele nunca havia visto antes, e que exige uma resposta urgente de cada família cristã. Quero pausar aqui porque o que vou compartilhar agora é pesado, e quero que você esteja preparado para ouvi-lo com a serenidade de quem sabe que o diagnóstico difícil é o primeiro passo para a cura. Não estou aqui para criar terror. Estou aqui para compartilhar o que esse homem extraordinário deixou como legado para nós, para que possamos agir com consciência e com fé. Padre Quevedo observou nas últimas décadas da sua vida uma explosão de algo que ele chamava de espiritualidade contaminada. Não a irreligiosidade, não o ateísmo, não o abandono da fé. Algo diferente e mais perigoso. A busca espiritual ativa no lugar errado. Escreva nos comentários. Preciso de discernimento espiritual. Porque o que vou descrever agora é algo que Padre Quevedo via como o maior perigo espiritual da era atual. E é algo
que afeta famílias que aparentemente são religiosas, que aparentemente estão buscando Deus, que aparentemente estão numa caminhada espiritual. O problema que ele identificou é o seguinte: quando a espiritualidade cristã genuína vai sendo enfraquecida pelas etapas da infiltração silenciosa que já descrevemos, quando os sacramentos vão cedendo espaço, quando a oração vai perdendo sua consistência, quando a vida de fé vai sendo progressivamente substituída por uma religiosidade mais vaga, a necessidade espiritual não desaparece. O ser humano foi feito para Deus, como dizia Santo Agostinho, e o coração fica inquieto até encontrar descanso nele. Essa necessidade não pode ser simplesmente desligada. O que acontece então é que essa necessidade começa a buscar satisfação em outros lugares. E o mundo moderno oferece uma quantidade enorme de alternativas espirituais, muitas delas muito mais imediatas, muito mais espetaculares, muito mais adaptadas ao gosto moderno do que a espiritualidade cristã tradicional. E é aí que o perigo começa. Padre Quevedo não era um homem que via demônio em todo lugar. Pelo contrário, ele ficou famoso por debuncar, por desmascarar fraudes, por explicar racionalmente fenômenos que as pessoas atribuíam ao sobrenatural sem evidência suficiente. Ele era rigoroso, era científico, era equilibrado. Quando o Padre Quevedo dizia que havia um perigo real em determinadas práticas espirituais, as pessoas levavam isso a sério precisamente porque sabiam que ele não dizia isso levianamente. E nas últimas décadas da sua vida, ele dizia com uma frequência crescente e com uma urgência crescente. Há práticas que estão se popularizando massivamente, práticas que se apresentam como inofensivas, como complementares à fé cristã, como simplesmente uma forma diferente de buscar o espiritual, que na sua experiência de 60 anos de pesquisa, ele identificava como portas de entrada para algo que ele não hesitava em chamar de perigoso. Não vou entrar aqui numa lista específica porque isso não é o ponto. O ponto é o discernimento. E Padre Quevedo ensinava que o critério fundamental do discernimento espiritual cristão é simples e poderoso. O que esta prática faz com a minha relação com Jesus Cristo? Ela me aproxima ou me afasta. Ela fortalece ou enfraquece minha vida sacramental. Ela me leva em direção a Deus ou me leva em direção a uma força que não tem nome, que não tem rosto, que não exige nada de mim, que não desafia meus pecados, que apenas me faz sentir bem imediatamente. Porque Padre Quevedo dizia com toda a clareza de quem havia investigado o tema com profundidade: a espiritualidade que não desafia, que não pede conversão, que não exige nada, que apenas oferece experiências agradáveis e resultados imediatos, essa espiritualidade deve ser olhada com muito cuidado. Porque o mal, na sua experiência, raramente se apresenta de forma repulsiva. Na maioria das vezes, ele se apresenta como algo muito atraente, muito confortável, muito em sintonia com o que a pessoa quer ouvir. Inscreva-se neste canal e ative o sininho porque nos próximos vídeos vamos aprofundar exatamente esse tema do discernimento espiritual com base nos ensinamentos dos grandes mestres da fé cristã, e você vai ter ferramentas concretas para proteger a sua família dessas armadilhas que Padre Quevedo tanto alertava. Há uma conversa que um dos colaboradores mais próximos de Padre Quevedo relatou publicamente depois da sua morte. Uma conversa que aconteceu poucos anos antes do fim da sua vida, quando ele já estava com a saúde fragilizada, mas com a mente ainda perfeitamente lúcida e com a clareza que só vem de quem passou décadas pensando sobre as mesmas questões. Nessa conversa, o colaborador perguntou diretamente a Padre Quevedo:
Depois de tudo que você viu, depois de todos esses anos de pesquisa, o que você acha que está acontecendo espiritualmente com o Brasil? E a resposta de Padre Quevedo foi silêncio durante alguns instantes. Um silêncio que o colaborador descreveu como pesado, como carregado de algo que não cabia facilmente em palavras. E então, Padre Quevedo disse: "Estou preocupado. Estou genuinamente preocupado de uma forma que nunca estive antes. Não com o ateísmo, não com as pessoas que rejeitam a fé abertamente. Estou preocupado com os cristãos. Estou preocupado com as famílias que foram para a igreja por gerações e que agora estão perdendo o fio que as conectava à proteção real, sem perceber que estão perdendo, sem perceber o que está entrando pelo espaço que esse fio protetor deixa livre quando se solta." E então disse algo que seu colaborador nunca esqueceu. Se eu pudesse dar uma única mensagem para as famílias cristãs do Brasil, seria esta: não deixem o terço sair das suas casas, não como decoração, não como lembrança de uma fé que um dia existiu. O terço rezado, o terço vivo, o terço que passa de mão em mão na família, que as crianças aprendem a segurar antes de aprender a escrever, que os idosos seguram na hora da morte, esse terço é um escudo real. Eu sei que parece simples. Eu sei que parece pouco diante da complexidade dos problemas que estamos enfrentando. Mas eu vi o que acontece com as famílias que têm esse escudo e o que acontece com as que não têm. E a diferença é real, é objetiva, é verificável por qualquer pesquisador sério. Escreva nos comentários: o terço nunca vai sair da minha casa. Se você faz esse compromisso hoje, se você decide agora que essa prática vai ser ou vai continuar sendo parte da sua família, escreva isso. Porque esse compromisso tem um peso que vai além do que as palavras podem expressar. A mensagem mais sombria de Padre Quevedo, quando você olha para ela em sua totalidade, não é uma mensagem de desespero. Seria muito fácil interpretá-la assim: tirar apenas a parte do diagnóstico, apenas a descrição da infiltração silenciosa e da fragilidade espiritual crescente das famílias cristãs, e concluir que estamos perdidos. Mas isso seria trair completamente o espírito do homem que viveu 60 anos investigando o sobrenatural e manteve inabalável a sua fé. A mensagem de Padre Quevedo é sombria na sua franqueza, na sua recusa de amenizar o diagnóstico, na sua disposição para dizer verdades difíceis que outros evitavam por medo de desconfortar. Mas ela é luminosa na sua conclusão, e a conclusão é esta: a proteção existe, está disponível, foi conquistada por um preço que não podemos imaginar. E tudo o que é necessário para acessá-la é a decisão de buscá-la, de sustentá-la, de não deixar que as pressões da vida moderna a roubem da sua família. Porque Padre Quevedo nunca perdeu de vista o fundamento. Por mais que tenha se aprofundado nos estudos da parapsicologia, por mais que tenha investigado fenômenos que a maioria das pessoas considera inexplicáveis, no final da vida, ele voltava sempre ao mesmo ponto. O amor de Deus é mais poderoso do que qualquer força contrária. Sempre foi, sempre será. E nenhuma estratégia de infiltração silenciosa, por mais sofisticada que seja, tem poder sobre uma família que está ativamente conectada a esse amor, que o busca nos sacramentos, que o alimenta na oração, que o proclama no cotidiano. Quero pausar aqui mais uma vez, porque estamos chegando ao final dessa mensagem e quero que você saia daqui não apenas com o peso do diagnóstico, mas com a clareza da resposta, com a certeza de que o que você faz importa, que o terço que você reza importa, que a missa a que você vai importa,
que a bênção que você dá aos seus filhos e netos antes de dormir importa. Que cada ato de fé, por mais simples, por mais imperfeito, por mais cheio de dúvidas que seja, está tecendo uma proteção ao redor da sua família que nenhum olho humano pode ver, mas que é absolutamente real. Escreva nos comentários: Deus protege minha família. Essas 4 palavras, simples como são, têm um poder que transcende o que qualquer análise pode capturar. Há algo que Padre Quevedo dizia especificamente para os pais e avós que sentiam que seus filhos e netos tinham ido longe demais, que tinham se afastado tanto que o caminho de volta parecia impossível. E eu quero que você ouça isso com toda a atenção, porque pode ser a parte desta mensagem que mais importa para você pessoalmente. Ele dizia: nunca desista de rezar por eles. Nunca. Não importa quanto tempo passou. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você viu ou deixou de ver. A oração de um pai ou de uma mãe por seu filho tem um poder que a teologia cristã reconhece e que minha experiência de pesquisador confirma sem a menor sombra de dúvida. Há uma ligação entre pais e filhos que vai além do biológico, que pertence ao espiritual, e a oração percorre essa ligação de uma forma que não conheço outra maneira de descrever senão como graça. Ele contava histórias de filhos que voltaram depois de décadas de afastamento, de netos que eram considerados irreversíveis na sua rejeição à fé, e que num momento específico, num dia qualquer, sem nenhum evento extraordinário visível, foram tomados por algo que eles próprios não sabiam nomear e que os levou de volta. E ele dizia: quando investigo essas histórias, quando pergunto às famílias o que estava acontecendo naquele período, quase sempre descubro que havia alguém rezando. Havia uma mãe, havia uma avó, havia um pai idoso que todos achavam que estava apenas vegetando numa cadeira de rodas, mas que estava, na verdade, travando a batalha espiritual mais importante da família. E vencendo. Então, para você que está com aquele peso no coração porque alguém que você ama está longe, porque você sente que já tentou de tudo e que não há mais nada que você possa fazer, Padre Quevedo tem uma mensagem direta. Você ainda pode fazer a coisa mais poderosa que existe. Você pode rezar. Não o rosário perfeito. Não a oração sem distrações. Não a contemplação mística. O rosário imperfeito, cheio de distrações, rezado no cansaço e na preocupação, é exatamente o que uma mãe que ama seus filhos oferece a Deus. E Deus o recebe com uma atenção que vai além da nossa capacidade de entender. Inscreva-se agora neste canal que foi criado para fortalecer exatamente essa chama de fé que nunca se apagou em você, por mais que os ventos da vida tenham tentado. A mensagem de Padre Quevedo termina, nas palavras de quem o conheceu mais de perto, com algo que ele dizia quase como um mantra nas últimas conversas que teve. Algo que seus colaboradores sentiram que ele queria que ficasse, que queria que as pessoas levassem consigo quando saíssem de perto dele. Ele dizia: o que está acontecendo no mundo espiritual é grave. Não estou minimizando. Não estou consolando com palavras vazias. É grave. Mas o que é mais grave ainda é não saber que é grave. O que é mais perigoso ainda é estar desprotegido sem saber que está desprotegido. E vocês, os que estão ouvindo isso, vocês já sabem. E quem sabe tem responsabilidade. Responsabilidade de se proteger, de proteger sua família e de avisar as pessoas que amas que ainda não sabem. É essa a mensagem mais sombria de Padre Quevedo. Não é uma mensagem de medo, no sentido paralisante. É uma mensagem de urgência, no sentido mobilizador. É a mensagem de um médico que diz ao paciente:
O que você tem é tratável, mas precisa ser tratado agora, não amanhã. Não quando der mais cômodo. Agora. E o tratamento? Nas palavras do próprio Padre Quevedo, começa com o mais simples: pegar o terço, rezar. Seja como for, seja onde for, seja com que nível de fé você tem hoje. Começar. E ao redor desse ato simples, ir reconstruindo as práticas que sustentam a vida espiritual. A missa, a confissão, a leitura da palavra, a bênção dos filhos, a oração em família, por mais breve que seja, por mais imperfeita que seja. São essas práticas simples, humildes, antigas, que Padre Quevedo via como os instrumentos mais poderosos para reverter a infiltração silenciosa que ele tanto alertava. Não porque sejam mágicas, mas porque elas mantêm a relação viva, a conexão ativa, a porta aberta para a graça que Deus quer derramar sobre cada família que se volta para Ele. Escreva nos comentários agora: vou rezar o terço pela minha família hoje. Se você faz esse compromisso agora mesmo, se você decide que hoje, não amanhã, mas hoje, você vai pegar o terço e rezar pela sua família, escreva isso. E saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas estão fazendo o mesmo compromisso neste exato momento. Antes de terminar, quero compartilhar com você uma última coisa que Padre Quevedo dizia e que para mim resume tudo. Ele dizia: em 60 anos de pesquisa sobre o mundo espiritual, investigando o que existe além das fronteiras do visível, estudando os casos mais perturbadores e os fenômenos mais inexplicáveis que a experiência humana pode oferecer, o que aprendi acima de tudo é isto: o amor é mais forte. Sempre foi, sempre será. O amor de Deus por cada um de nós, por cada família, por cada filho que foi embora e por cada pai que ficou esperando, esse amor é mais forte do que qualquer força contrária. Não como um slogan, não como uma consolação vazia, como uma realidade verificada em 60 anos de trabalho com famílias e experiências que a maioria das pessoas nunca vai ver. O amor é mais forte. E você, que está aqui, que quis ouvir essa mensagem, você foi movido por esse amor. O amor pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas pessoas que você ama e pelas quais você se preocupa. E esse amor, quando é levado a Deus na oração, quando é sustentado pelas práticas da fé, tem um poder que vai muito além do que qualquer análise pode descrever. Compartilhe este vídeo agora com alguém da sua família que precisa ouvir a mensagem de Padre Quevedo. Com um filho que se afastou, com um irmão que está passando por dificuldades, com uma amiga que está perdida espiritualmente. Você não sabe o momento que essa pessoa está vivendo. Você não sabe o quanto uma mensagem assim pode chegar num momento exato em que ela é necessária. Compartilhe. Seja o instrumento que Deus quer usar para chegar a essa pessoa. E se este canal tem sido uma bênção para você, se estas mensagens têm fortalecido a sua fé e nutrido a sua vida espiritual, inscreva-se e ative o sininho agora. Há muito mais por vir. Há verdades que ainda vamos explorar juntos, práticas que vamos aprofundar, mensagens dos grandes santos e mestres da fé que vão continuar iluminando o caminho. Escreva nos comentários antes de sair: obrigado, Senhor, pela proteção da minha família. Essas palavras simples de gratidão têm um poder que vai muito além do que parece. E termino este vídeo com uma bênção para você e para cada membro da sua família, presente e ausente, perto e longe na fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te dê a sua graça. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que Nossa Senhora de Fátima
que tanto alertou sobre a necessidade da oração e da conversão das famílias, interceda por você e pelos seus. Que São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celestial, seja o escudo ao redor da sua casa e de todos que você ama. E que a mensagem de Padre Quevedo, com toda a sua seriedade, com toda a sua urgência e com toda a esperança que ela carrega no fundo, seja para você não um motivo de medo, mas um chamado. Um chamado para voltar ao essencial, para segurar o terço, para rezar, para confiar, para amar. Deus abençoe você e sua família. Amém.